é uma questão de rotina, né? Então, o emagrecimento ele não é um mistério, o emagrecimento é um processo, né? Só que ele é um processo bioquímico, né? Pensa que a gente demora meses e anos para ganhar gordura. Pensar que a gente vai emagrecer no dia seguinte só porque a gente quer é irreal, é uma fantasia. Então, o que você faz? Primeira coisa, você percebe que é um progresso que tem que ser obtido. E como que esse progresso tem que acontecer? Em primeiro lugar, você não deve se exigir que você faça tudo absolutamente correto, né, no primeiro dia que você decide mudar o que é a sua forma física. Que você tem que ter um processo de aquisição dessas habilidades, que são habilidades, né? Então, primeira coisa, como que você quer que uma pessoa organize sua alimentação e faça uma dieta se ela, por exemplo, não arruma o seu quarto? Se ela Isso é Jordan não Peterson. guarda, não coloca a toalha pendurada. Exatamente, né? Mais relacionado à alimentação, porque quer queira, quer não, a pessoa ela vai ter que se organizar. Ela vai ter que cozinhar aquela comida, ela vai ter que porcionar essa comida em quantidades específicas, conforme um nutricionista orientá-la. Ele vai ter que carregar essa comida com ele, vai ter que programar formas de que ele possa se alimentar ao longo do dia, então ele vai ter que dividir os horários. Por isso que a dieta não é uma coisa que quando a pessoa entrega, tá aqui a sua dieta, né? Isso não quer dizer que ele vai ter sucesso. Por isso que também não existe uma dieta ideal. A dieta ideal é que o paciente faz. Ele tem que começar a relacionar que tem certos instrumentos que ele vai ter que usar. Ele vai ter que usar, por exemplo, o despertador do telefone para ele saber que está na hora dele comer. Ele vai ter que saber que ele vai ter que atender esse chamado. Ele atenderia um telefonema, não atenderia? Então, esse telefonema é dele para ele mesmo, falando o quê? Olha, você tem que comer agora. Ele ficaria 20 minutos no telefone, não ficaria? Ele vai ficar 20 minutos se alimentando, talvez até menos, talvez em 15 minutos, dependendo do tipo de alimento que ele preparar para ele. E assim sucessivamente, cada coisa na sua fase. E outra, as pessoas precisam entender que emagrecimento você não faz passando fome, Leda. Não existe passar fome. Quando você passa fome, você, na realidade, é confrontado com uma necessidade do seu corpo se defender. E aí você tem uma modificação do funcionamento do seu cérebro que vai fazer com que você tenha uma urgência em comer aquilo que tiver na sua frente. Então, hoje, né, principalmente hoje, né, você tem muitas pessoas que desenvolvem o que a gente chama de comer transtornado, né, que é o quê? São pessoas que têm um hábito de comida tão ruim que eles não conseguem controlar o que é a sua iniciativa, o que é o seu instinto. E aí a dieta se perde. Né? Então, a gente imagina que, do mesmo jeito que a pessoa ela aprende, né, a realizar uma dieta, ela aprende a sentir saciedade, que é uma coisa que a gente não sabe. A gente espera ter fome para comer e come até arrebentar, porque é gostoso comer com muita fome. É gostoso comer à noite só, quando você está na sua casa, no seu conforto, quando você passou aquele baita estresse, quando o seu cérebro está precisando de sensação de recompensa, quando essa recompensa é na forma de comida. Né? E quando você consegue controlar isso, a pessoa mesma ela começa a perceber quanto de recompensa ela tem comido na vida dela. O que são essas coisas? São coisas pequenas, são conversar com o vizinho, encontrar com um amigo, conversar com a esposa, assistir um filme com o filho, passar um tempo com esse filho, ler um livro, sei lá, estimular, obter outras formas de recompensa. É que a gente vive numa sociedade hoje muito complicada, né? Comida é rápido, é socialmente aceito e pode ser dividida. Imagina o seguinte, se eu chegar para você agora, ó, são 21h37. Leda, vamos pedir uma pizza? Pô, uma pizza é inegável, né? Vamos pedir uma pizza, a gente come junto uma pizza. Agora, se eu falar para você assim, Leda, 21h37, vamos fazer uma hora de Deus bicicleta e me fazer um livre. agachamento depois? Você fala, pá, exatamente, Deus me livre. E eu te dou toda a razão, né? Porque todas as coisas que são mal colocadas, né, elas criam, na realidade, uma agressão. Né? Veja o exercício. Por mais que ele faça bem, por mais que ele seja capaz de mudar seu panorama de saúde, por mais que ele seja capaz de mudar o que é a sua capacidade física e a capacidade de você tolerar demandas físicas que você tem no seu dia, você não quer fazer exercício físico 9h40 da noite. Né? Por que a pizza você quer?
porque ela traz a recompensa. Só que a recompensa que ela te traz cobra um preço. Qual é o preço? O preço é no dia seguinte você falar assim, pô, eu preciso fazer uma dieta. E esse preço é muito ruim, né? O problema, você come o quê? Você come só proteína? Não, eu como arroz, feijão, salada, ovo, como proteína. Às vezes eu como proteína de fonte vegetal. Hoje, por exemplo, minha esposa ela preparou para mim, deixou pronto para mim, né, a proteína texturizada de soja. Né? Então, uma vez por semana, pelo menos, eu como alguma coisa mais proteína de Mas soja? fonte vegetal. Né? Todo mundo fala tão mal de Soja, soja. sim. Para homem? As pessoas não, isso não é fato. O que acontece com a soja é o seguinte, né? Quando você tem pessoas que se alimentam exclusivamente de proteína texturizada de soja, existe uma proteína junto daquela carne de soja que chama genisteína. E essa genisteína, ela modifica a função da sua tireoide, modificando o que é a sensibilidade periférico-androgênio. Então, é mais ou menos assim, você come um excesso de soja, você come grandes quantidades de genisteína, essa genisteína, ela ataca a sua tireoide baixa o funcionamento, e quando sua tireoide baixa o funcionamento, todo o seu metabolismo ele cai. E quando isso acontece, existe uma resistência ao funcionamento dos hormônios sexuais. Aí sim, aí pode existir desde uma diminuição da libido, por exemplo, até um processo de ginecomastia. Você se lembra a questão de uns 10 anos que eles começaram a relacionar alterações, né, metabólicas e hormonais por causa daquele leite de Sim. soja que tinha, o ADES? Então, o que era aquilo? Aquilo era um excesso do consumo daquela proteína de soja, né? Que fazia o quê? Fazia uma alteração leve na tireoide, mas que a consistência ou a permanência do estímulo fazia com que você tivesse uma modificação do seu funcionamento hormonal. Né? O controle da alimentação é completamente hormonal. Quando se fala de modificação hormonal, de modulação hormonal, né, é a coisa mais importante que a gente tem que falar, a primeira coisa que você tem que entender é justamente de nutrição, é justamente de alimentação. Né? Por isso que o endocrinologista e o nutricionista, eles andam muito juntos, né? Porque a primeira resposta hormonal que a gente tem é o E você alimento. só acredita na eficiência dessa coisa chamada organismo a partir desse comportamento multifacetado, assim, o endocrinologista, o nutricionista, o professor de educação física, não sei, o fisiculturista, tudo somado? A gente chama, né? A gente chama de multidisciplinaridade, né? E aí, disciplinaridade, a gente tem que resgatar uma outra pessoa. A gente tem que resgatar uma mulher chamada Eleanor Ostrom. Né? Eleanor Ostrom foi a única mulher que ganhou um Nobel de Economia, né? Mas por outras razões. E o que ela falava? O trabalho da vida dela era sobre a especialização dos indivíduos dentro das sociedades, né? Então, por que é uma sociedade primitiva? Né? É onde o indivíduo ele desempenha várias funções. Vamos pegar, por exemplo, uma tábua de índio em 1500. Né? Você tinha o pajé. O pajé era o líder espiritual, era o conselheiro, era o que resolvia os problemas pessoais e era o líder da tribo. Né? Então, ele era o prefeito, o médico, o psicólogo, o mestre de cerimônia, ele fazia todos os negócios. Né? Hoje, o que a gente tem? A gente tem o que é a especialização das funções. Né? Dentro da medicina, a gente enxerga isso com muita naturalidade, porque o que a gente percebe? Que a saúde ela é uma arte, né, que se manifesta de uma forma rizomática. Tem o tronco principal, saúde. Né? E aí você tem um espalhamento como se fossem raízes. Né? Então, eu posso estudar ortopedia, eu estou indo para aquele caminho, né? Mas eu tenho do outro lado, por exemplo, dermatologia, que está para aquele outro. Né? É o mesmo organismo, é o mesmo indivíduo, mas são sistemas completamente diferentes e que eu tenho que ter uma noção, por exemplo, que isso existe para poder me posicionar numa determinada doença, principalmente em doenças que têm interface. Né? Então, você tem, por exemplo, uma doença que chama psoríase, né, que ataca a pele, mas que ela
pode, quando não controlada, atacar os ossos e causar artrose, artrite, né? Artrite psoriática, quando ela ataca a articulação, né? Então, você precisa desses conhecimentos, mas existe um nível de especificidade, um nível de detalhamento que a gente tem hoje, né? Que é graças à velocidade de produção de conhecimento. Veja, quando eu entrei à faculdade em 1999, né? Você tinha saído do jornal Hoje, tinha 10 anos, né? Acho Você que ficou até foi, 89, não foi? Eu assistia você, eu adorava assistir você. Eu era molequinho, eu adorava, Que legal. de verdade. Eu estou muito feliz em falar com você, porque você é uma pessoa que eu sempre quis conversar, porque você tinha uma forma de comunicar as coisas, né, que era uma forma muito, Que muito bom. agradável, né? E eu entendo que muito, deve ter sentido muito sua falta quando você deixou de ser a âncora do jornal Hoje, porque eu senti, com Nossa, certeza, né? obrigada. Eu Verdade, fico pois muito é. Olha, emocionada com isso. mas imagina, saiba, eu lembro de você com muito, muito carinho. Uma coisa até interessante, né? A gente tem um programa de estudo para graduandos, né? As pessoas que estão na faculdade. E é um programa como se fosse uma mentoria, 1 hora de aula toda quinta-feira à noite. E a gente tem, somos 27 professores, né? Eu, Lancha Júnior, da Educação Física, Aline Davi, da Nutrição, Davi Ronce, da Fisioterapia, Eslen Delonogari, da Psicologia, Rodrigo Manda, da Biomedicina e Gabriel Kaminski, da Farmacologia. Então, a gente dá aula para alunos de profissões relacionadas à saúde, né? Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!